Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. E Will, tava achando que o último tinha sido em 2021, assim, de tanto tempo que parece, né? Verdade, né? Fica um mês sem fazer, a gente acha que tem mau tempão, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, super Maravilha. feliz. E a gente, mais uma vez, começa falando de ativismo social. Temos uma série de gravações hoje, temos episódios. O Will hoje me passou uma lista imensa, assim, ele vai perdendo músculo, não, ganhando músculo e perdendo peso e aumentando o meu trabalho, assim, mas isso deve significar muito bônus para a gente no final do ano, não é, Cleuci? Alegria imensa estarmos juntos e a gente vai falar de ação social e hoje a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Sonhe. E para a gente conhecer um pouquinho melhor, nós convidamos a fundadora, presidente, social media, secretária, que é assim, né, que funciona, né? Seja bem-vinda, Joana Machado. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Que prazer, que prazer. Então vamos conhecer um pouquinho. Instituto Sonhe, quando a gente fala, a gente pensa na Cracolândia, mas não é apenas isso, né? Tem outras unidades, né? A gente estava conversando fora do ar. Conta qual que é a abrangência do trabalho de vocês. Hoje o Instituto Sonhe atua na região da Cracolândia, em São Paulo. Aqui no centro, a gente atende 1.000 crianças nessa região. Em Sertão 1.000 crianças. 1.000 crianças. Eu falo rápido, viu, gente? Sou baiana, da nata da gema do ovo. Não sou lenta, porque baiano não é lento. Trabalhador. Isso aí, não é preconceito. Isso aí, quem fala de baiano é preconceituoso. Então, eu falo rápido, se precisar diminuir... Não, eu vou ressaltando... Não, só o 1.000 aqui já 1.000 crianças na Cracolândia. E nós atendemos também no sertão de Pernambuco, na região de Itaíba, Negras, Boqueirão, são regiões bem carentes. E lá a gente atende 250 crianças. Nós temos o Instituto também lá. E em Presidente Prudente, é recente, a gente tem uma parceria de 6 meses agora. Nós temos também em torno de 40 crianças atendidas lá. 40 crianças, o tempo com a ONG organizada, com o CNPJ, etc. Exatamente. Inicialmente, a gente começa com 40, 50 crianças, até que a gente consiga voluntários, parceiros, para que a gente possa estender o maior número de crianças da região que possam ser atendidas. Quanto tempo de instituto, desde o início? Desde 2009, são 14 anos, faz esse ano. 2009, 14 anos, e eu brinquei com ela que ela iniciou quando ela era estudante do ensino fundamental. Porque foi praticamente isso. De onde veio essa vontade de construir um mundo melhor? Meus pais, é claro. Uma boa criação. Meus pais foram dependentes químicos. Meu pai foi usuário de drogas, traficante de armas, traficante de drogas. E quando o Senhor Jesus entrou na minha casa, ele fez morada. Quando eu nasci, meus pais já tinham se convertido na Assembleia de Deus. E aí, com o trabalho da igreja, que eu gosto de fortalecer, o que é igreja, no meu conceito, foi o que fizeram com os meus pais. Acolher, cuidar, sem preconceito, ensinar, colocar para estudar e trabalhar. E esse acolhimento da igreja é o que eu trago para a minha vida hoje. E é o que é hoje o Instituto também. Então, quando meus pais se converteram, eles passaram a trabalhar com dependente químico, moradores de rua. E nisso eu nasci, então aonde eles iam eu estava junto. Nos presídios eu estava junto, nas comunidades sempre estive junto. Mas eu tinha uma convicção no meu coração que eu não queria ser o que eles eram, no caso, missionários. Eles foram para a Igreja Batista e passaram a ser missionários da Igreja Batista, e eu dizia, não quero ser missionário. De fato, era a única coisa que eu tinha certeza na minha vida desde muito pequena. Apesar de amar o trabalho que eles faziam, entender, mas eu queria ser a pessoa que iria investir na vida deles e de outras pessoas que fazem um pouco pelo outro, né? E eles faziam muito. Então, eu pensava que eu seria alguém que investiria na vida deles. Até que fui crescendo e isso foi ficando cada vez mais forte dentro de mim. Me formei na enfermagem, é a minha área também. E quando, na minha formação, vim para São Paulo, porque meus pais foram convidados para montar um projeto aqui na região central, que se chama hoje Cristolândia.
Conheço. Então, eles vieram para iniciar um trabalho aqui. Ninguém sabia como seria feito, o que fazer, mas como eles já tinham muita experiência na área de dependentes químicos e moradores de rua, então eles foram convidados. Aí, minha mãe veio, ficou um mês aqui. Eu falei assim, não é possível, eu vou buscar ela. Vim aqui para buscar minha mãe, para convencer ela de voltar para a Bahia. E, na verdade, ela que me convenceu de ficar. E falei, vou ficar, então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Aí, nunca mais consegui sair daqui. Olha só, Will, eu acho que eu nunca citei isso aqui. Ela falou sobre o chamado e tal. E eu, como presbiteriano, sempre ouvia quando ia um seminarista, não, porque Deus me chamou, eu tive um chamado. E eu, criança, assim, eu sempre pensava, eu não quero ouvir essa voz nunca. Primeiro, já estou com medo de ouvir a voz e muito menos ouvir voz para ser pastor, eu não quero. Tá? Eu tinha muito medo de ouvir essa voz, assim. Mas não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. A gente é escolhido, pode né? ser obediente ou não. É isso. Entendi isso desde muito pequena. Mas, quando cheguei aqui em São Paulo, comecei esse trabalho de ajudar os meus pais, mas ainda assim muito resistente. Mas antes de vir, eu tive um sonho. Então, por isso, desde então, a gente vem chamando Instituto Sonho. Antes era Novos Sonhos. Foi quando eu tive um sonho antes de vir para São Paulo e eu falei, Deus, eu estou indo buscar minha mãe, mas eu não entendo nada do que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor fale comigo. Deus sempre falou comigo através de sonhos e eu creio nisso. E eu fui levada a um sonho que eu estava dormindo, porém consciente nesses sonhos. E aí eu estava em um espaço branco e eu ouvia uma criança me gritando. Ela me gritava, Tia Joana, Tia Joana. E eu saía correndo, subia a escada, descia a escada, me cansei, procurando, cadê essa voz? Eu só via paredes brancas. E eu aí sentei na escada e falei, eu não consigo encontrar essa criança. E desesperada, meu coração sentia, né, batendo forte. E então eu ouvi uma voz dizendo, Joana, Joana, Joana. Eu disse, sim, Senhor. Ele me disse, cuida das minhas crianças. Eu acordei, achei incrível, eu tive uma experiência incrível com Deus, mas eu não entendi nada. Nunca tinha cuidado de crianças, nunca foi a minha área, assim, nunca ajudei nessa área, inclusive. E também, quando vim a São Paulo, não fazia ideia do que eu faria aqui. Então, achei que fosse uma experiência, mas que nada, não fazia muito sentido para mim. Quando cheguei, comecei a cuidar dos dependentes químicos e ouvir as histórias, cuidar das feridas, das dores, da alma, internar essas pessoas, comecei a entender que eu poderia fazer mais na minha vida. A minha vida fez sentido quando eu passei a ajudar as outras pessoas. Então, eu não quis mais voltar porque eu entendi que não fazia sentido estar em outro lugar. Eu tinha nascido para aquilo, eu estava no meu lugar. Então, comecei a ajudar na Cristolândia, quando a gente iniciou, e aí foi inaugurada em março de 2010. E nesse período eu já atuava com as crianças. Então eu comecei a fazer contação de histórias na rua. Vi que tinha muitos filhos de usuários, crianças de todas as idades. Eu ficava com crianças no colo o dia inteiro. E a gente percebia que não tinha uma política pública de atuação para as crianças ali na região central, e ainda não tem. Então, o que eu podia fazer? Então, eu percebia que só cuidando dessas crianças e contando história, as coisas não estavam mudando. Então, eu preciso fazer mais. E até hoje eu digo, Senhor, o que eu posso fazer mais? Naquela época, já era professora de dança, mas também preferi fazer balé clássico para dar aula. Dando aula nas crianças da Cracolândia, meninas entre 8 a 12 anos. Comecei assim, com 12 meninas. E aí fui crescendo, essa situação, a gente alugou o primeiro espaço em 2012, atendia 50 crianças, e quando eu aluguei o primeiro espaço, já estava, com menos de um ano, a gente já estava atendendo quase 500 crianças. 500 crianças. Olha, só para tentar dimensionar, ontem na IBAB o Ed pediu desculpas porque com todo aquele espaço, com toda aquela estrutura, eles só conseguem atender 500 crianças. E ontem, mais uma vez, não conseguiram. Os pais que chegaram em cima da hora não
tinha espaço. Isso 500 crianças com ou seja, Estrutura incrível. uma estrutura assim de uma igreja de Muitas quase 90 pessoas anos, ajudando. muita gente ajudando. Isso 500 pessoas e agora você falou em 1.000, né? É isso. Isso. Ou seja, 2 vezes. Nossa, que coisa, que trabalho incrível. Porque a gente percebeu que não havia nenhuma atividade para as crianças. Elas saíam da escola ou não estavam estudando. Então, a vulnerabilidade era altíssima. Tanta vulnerabilidade na área da prostituição, crianças que eram aliciadas, pais que colocavam as crianças, pais usuários que colocavam suas crianças para terem relações ali, ganhavam com isso. Pessoas que moram na região. Eu lembro de ter homens velhos assim esperando crianças para poder ter relação com as crianças ali naquela região. Então foram dias de muita dor e luta. Eu não conseguia parar de pensar como eu posso melhorar. Então, quanto mais crianças eu conseguia atender, eu sabia que eu poderia deixar um pouquinho daquilo que a gente crê no coração daquelas crianças. Joana, você está falando em prostituição, em paz, são assim relatos que a gente ouve, mas às vezes eles passam assim, como se passam de uma forma rápida. Você está falando de crianças de que idade que chegaram, que você passaram eu cheguei por você? Crianças até de 7 anos. 7 anos sendo prostituídas pelos pais. Às vezes não pelo pai ou a mãe, mas, por exemplo, em uma comunidade próxima, nós tínhamos ali vizinhos que cuidavam daquelas crianças. E essas pessoas de maior segurança são as pessoas que mais cometem abuso dessas crianças. Então, sim. Eu já vi também a situação que foi a primeira, uma das mais difíceis que eu vivi. Uma mãe com 9 filhos e ela estava devendo ao traficante. Ela entregou a sua filha para o traficante. Ela tinha 11 anos, a criança. Na época, isso em 2010. Então, situações que me revoltaram muito e eu pensava, meu Deus, eu preciso... Tem coisas que eu podia ir, outras a gente ficava limitado. Então, eu não conseguia, às vezes, dormir pensando como é que eu posso melhorar. Joana, me fala uma coisa. Olha, a gente está falando de atendimento... Você tem que dar bom dia para todo mundo. Né? Fala você que eu estou aqui. Deixa eu dar... Entre chocado claro. E emocionado. Esqueci de botar o lenço de papel. Depois você está lá na minha mochila. Assim. Dar bom dia aqui para Vanessa, para Débora, para Sandra, a Ruth está por aí, Adriana, Paloma. Vocês são nossos membros aí que estão acompanhando ao vivo, com exclusividade. Um abraço para vocês. Muito bom ter o apoio de vocês para a gente fazer isso aqui acontecer. É graças a vocês que a gente pode proporcionar esse espaço aqui para ouvir histórias como essa da Joana e de outras pessoas. A gente está cumprindo nossa promessa de apresentar sempre um podcast aqui, né, Pava? De transformação. Se você conhecer alguém, envie esse podcast depois que for para o ar. Talvez na segunda-feira que vem a gente avisa, mas para outros contatos, para que mais pessoas conheçam esse trabalho e possam ajudar de alguma forma para que esses 1.000 virem... Mas vocês estão num lugar que também está cheio de traficantes. O usuário, de alguma forma, o crack, assim, ele é tão letal, ele é tão nocivo que assim, é difícil você... como que é ter bandido junto com... É uma combinação explosiva ali, né? Tanto que todo mundo tenta, cada prefeito que chega vem lá com um projeto de expulsa todo mundo para os bairros próximos, alguma coisa, tenta esconder as pessoas, porque assim, ninguém soube tratar corretamente na minha avaliação. E nós já entrevistamos várias pessoas com trabalho ali na região, né? E eles sempre falam que são muitas ONGs, são muitas pessoas, mas, por exemplo, não existe coordenação, né? Cada um faz o seu trabalho. Olha, talvez antes da pandemia a gente estava uma coisa mais solta, assim, ninguém interferia meio que no trabalho de ninguém ajudava ninguém. Mas quando houve a situação de fecha tudo, muitas dessas ONGs estão vinculadas à igreja ou prefeitura, então todas elas precisaram fechar. E nós nos reunimos numa rede de apoio e quando eles falaram, olha, vamos fechar, eu falei, eu não vou fechar. Eu não tenho nenhuma vinculação à prefeitura e nem mesmo à igreja. Então,
nós somos a igreja, nós vamos ficar abertos. Foi aí que surgiu a rede de apoio entre essas ONGs. Então, nós nos unimos nesse período de pandemia, porque os líderes podiam trabalhar. E nós falamos, quem quiser vir, pode vir, porque a gente vai estar aberto todos os dias, de domingo a domingo. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu nos unir essas redes, essas ONGs. Hoje, pela necessidade financeira, pela necessidade de apoio, talvez a gente não tenha tanta conexão todos os dias e ter que discutir assuntos e tal, a gente não tem esse tempo. Porque geralmente, se você pegar qualquer líder de ONG, ele vai estar correndo por recursos ou por alguma situação que está acontecendo dentro da ONG. Como eu, por exemplo, estava conversando com uma mãe antes de vir para cá e ela não conseguia sair. Então, nesse período de pandemia, foi uma rede de solidariedade e amor. Todos se uniram dentro do Instituto Sonhe, a gente recebia as doações, dividíamos para todos e a gente conseguiu fazer com que a situação tão difícil se tornasse um pouco mais leve, porque um estava apoiando o outro. A gente chegou a cadastrar 1.800 famílias, recebendo cestas básicas, marmitas, 1.800. doações. A Que Bom mandou muitas doações para a gente. Nós tivemos várias empresas que doaram para o Instituto e o Instituto doou para as ONGs. Então, isso foi muito bacana. Então, a gente não consegue ter tanta conexão porque a gente está trabalhando muito. Mas eu acredito Como que é o apoio do poder público? No Instituto Sonhe hoje, só posso falar pelo Instituto, nós estamos em busca desse apoio, porque as certificações que a gente precisa, a gente já tem. Então, a gente está buscando um apoio do governo para alimentação, recursos humanos, para que a gente possa melhorar a nossa estrutura. Mas a gente continua nessa luta. Caramba, nem do Estado, nem da Prefeitura ainda. Não. 14 anos e até hoje... Doações de pessoas físicas, jurídicas, todo mundo que chega ali no Instituto vê um pouquinho, sabe um pouco do Instituto, ajuda de alguma forma. A gente recebe muitas doações em itens, alimentos, cestas básicas, marmitas, doações de roupas, e tudo isso a gente entrega à comunidade e luta para fazer o melhor. Eu acho que está na hora da gente conhecer um pouquinho o trabalho, porque as imagens são mais eloquentes do que o nosso discurso. Vamos conhecer, tem um vídeo institucional e um pouquinho de dança, vi uns skates ali, então O Instituto Sonhe foi criado com o objetivo de transformar toda a tristeza e descaso social em arte, alegria e oportunidade de uma vida melhor para crianças, adolescentes e familiares que residem na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O Instituto entendeu a necessidade de situar-se em um meio hostil na capital de São Paulo, criando um espaço onde as crianças e adolescentes dessa região pudessem ter um refúgio da realidade de violência, tráfico de drogas, fome e habitações precárias. Oferecer oportunidades para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, promovendo o exercício da sua autonomia e cidadania. Aqui é o lugar onde nós incentivamos as nossas crianças a sonhar. Também. Criamos possibilidades e oportunidades para que elas tenham, sim, uma profissão, uma família e uma vida fora da Cracolândia. Na pandemia. Ser referência na capacitação e formação do desenvolvimento integral do indivíduo, assegurando a proteção contra todas as formas de violação dos direitos humanos. Acreditar e incentivar os sonhos, agir com imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, ampliar a solidariedade, impulsionar o relacionamento entre pessoas, atuar com transparência, honestidade e respeito e valorizar a gestão responsável. Com a pandemia, as coisas pioraram muito aqui no centro de São Paulo. Nós unimos forças com vários parceiros para combater a fome e necessidades básicas da população aqui central da cidade. São entregues diariamente mais de 1.400 marmitas, já foram entregues somente esse ano de 2021, mais de 3.000 cestas básicas. Enquanto tiver fome, nós não vamos parar. Peraí. Quantas marmitas em 2020? 2020. 1 milhão de marmitas entregues no ano de 2020, com apoio zero da Prefeitura e com apoio zero do Estado. Triste porque o nosso secretário que lida com isso em São Paulo é crente, não é? Sim. Não deveria ter dado atenção já a essa demanda? Nós tivemos começamos com 1.000 marmitas por dia durante uma semana, que foi uma parceira que doou.
eu vou doar 1.000 marmitas por dia durante Empresa? uma semana. É pessoa física? Uma pessoa doou. Uma pessoa. Uma pessoa. Renata de Paula. E ela fez isso durante... Ela falou assim, eu quero Deus te impulsionar. abençoe, viu, Renata? Obrigado. Que coisa linda. Isso começou na segunda-feira. Na sexta-feira dessa mesma semana, a gente já estava entregando 5.000 marmitas. Porque todas as pessoas que sabiam que a gente estava fazendo isso doaram. Até que aí a prefeitura fez uma parceria com a Rede do Centro de São Paulo, Rede Missão do Centro, e essa parceria foi aí que eles entraram com, acho que era 600 marmitas no período de meio-dia e 600 à noite para janta. E eles não conseguiam entrar na Cracolândia naquele primeiro momento, porque a Cracolândia virou uma situação muito difícil ali, ninguém saía de casa. Então, a gente conseguiu diminuir essa questão da criminalidade e a agressividade que os usuários estavam, porque os projetos que ajudavam, que eles tomavam banho, que Estava fechado. todo mundo fechou. Então, nós abrimos e começamos a entregar marmita para essas pessoas, até que a prefeitura entrou com essas marmitas meio-dia e às 18 horas também. Aí, acho que foi no 3º mês já que a gente já estava atuando. Se eu não me engano, posso estar até enganada, mas... Foi bem depois que a gente já estava atuando com essas marmitas, a gente conseguiu essa doação. Até hoje, eles, inclusive, estão fazendo a marmita. Joana, fala um pouquinho. Quando a gente fala de Cracolândia, a gente praticamente quase que já desumaniza as pessoas que estão lá. São usuários de drogas e a gente... Hoje, quando você começou falando da experiência dos seus pais, eu já fiquei assim super emocionado, porque hoje de manhã eu já estava nas redes sociais brigando com a falta de empatia dos cristãos, de artistas, assim, intolerância, falta de empatia de quem deveria estar, como você disse, né, a função da igreja, acolher, cuidar, você falou... Amar. Então, amar, ou seja... muito diferente do cristianismo. Então, quando a gente fala assim, não, aquelas pessoas da Cracolândia, conta alguma história para a gente de alguém que foi resgatado, para a gente mostrar que são pessoas que estão ali, Posso independentemente do vício do crack. Mesmo porque, minha senhora, a senhora é viciada em ansiolítico, e não quer, exato, e acha que o vício do crack é pior. E, meu senhor, o senhor é viciado em religião. O senhor usa a Bíblia para maltratar as pessoas, como a gente acabou de ver lá no Rio Grande do Sul. Então, vamos com calma quando a gente condena o vício dos outros, porque também a gente tem vários outros vícios aqui. Alguma história que te vem à mente, Muitas, Joana? Mas eu posso contar... a história que me fez estar em São Paulo até hoje, né? Foi divisor de águas na minha vida. É a história de uma menina de 12 anos que ela chegou, eu não conseguia atender, eu conseguia alcançar as crianças que eram filhos de usuários, mas não as crianças usuárias. Naquela época também, sem nenhuma experiência, muito nova, tinha 22 anos. E aí eu tentei chegar próximo a uma menina e os traficantes não deixavam, não permitiam, até que eu estava na porta da Cristolândia na época e ela foi ao meu encontro. Ela disse, tia Joana. E eu falei, sou eu. Abracei ela, acolhi ela, levei para tomar um banho. Essa menina não tinha formação no seu corpo nenhum. Ela começou a tirar a roupa, ela gemia muito de dor. Eu falei, deixa eu buscar uma roupa para você. Vai tirando a roupa, toma um banho, aqui é o sabão e tal. Fui buscar a roupa e eu comecei a ouvir a menina gritando dentro do banheiro. Fiquei desesperada, era muito nova. Falei, meu Deus, vão achar que eu fiz alguma coisa com essa criança, né? Então, peguei a roupa correndo, voltei para o banheiro para mandar ela ficar calada, em silêncio, porque senão alguém ia achar que eu estava fazendo algo com ela. E aí eu fui constrangida com a primeira... quando eu vi aquela menina, que ela estava marcada com mordidas pelo corpo todo. Meu Deus. Ela tinha sua boca rachada, estava sangrando, a sua genital não tinha nem pelo, não tinha formação nos seios ainda, era o corpo de uma criança. E ela estava muito machucada, a sua genital estava muito inchada e ferida, e ela tinha marcas de roxo pelo corpo inteiro. E eu falei assim, por que você está gritando? O que está acontecendo com você? Aí ela virou as costas para mim e me mostrou que estava com marcas e que ela estava sentindo muita dor.
E eu não consegui fazer nada naquele momento. Chamei minha mãe e falei, mãe, eu preciso de ajuda aqui. Mas antes de eu chamar minha mãe, ela me fez uma pergunta. Ela disse, vocês estão... Era no momento do culto, era meio-dia, estava tendo um culto na Cristolândia. E ela disse para mim assim, vocês estão falando sobre Jesus, aonde ele estava quando isso aconteceu comigo? E eu não consegui falar nada. Chamei minha mãe e falei, mãe, vai lá acudir aquela menina, precisa de ajuda. Depois eu fui descobrir a história daquela menina. A menina que, com 9 anos, a mãe dela colocou dentro de casa um homem, padrasto, que começou a abusar dela. Ela tenta falar com a mãe, ele está mexendo comigo, está acontecendo isso. A mãe não acreditou e a mãe disse, você está inventando tudo, você está causando isso, como é a história de milhares de outras mulheres e crianças que estão na situação de rua. E aí ela disse para a mãe, então escolha entre ele e eu. A mãe disse, vai sair da minha casa agora e tal. Jogou a menina para fora de casa, a rua acolheu, o tráfico acolheu. Então ela começa usando maconha, depois cocaína, chegou ao crack, se prostituindo por R$2 na Cracolândia. Aquela menina tinha 12 anos. E ela, de tanto usar crack, porque eles ficam assim, eles perdem a noção da vida, o amor, a esperança, perdem tudo, porque também antes perdeu a família. Uhum. E ela desmaiou. Nisso que ela desmaiou, 4 homens arrastaram ela para dentro de um buraco e a violentaram ali sem parar. Foi quando um traficante interviu. Eu não sei o que aconteceu com os homens, mas ele acordou ela e pediu para que ela fosse me procurar. Então, era uma menina vítima de uma situação familiar grave, onde ela não teve o amor, o acolhimento que ela precisava. E a rua acolheu ela. Então, aquela menina se chamava Ellen. Hoje, ela, com certeza, muito maior, já deve estar com seus... Sei... Ela tinha, na época, 12, né? 22 anos, 23, 24. Bom, me perdi. E eu fui para casa pensando, meu Deus, aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? O que eu estava fazendo que eu não pude ajudar aquela menina? Fiquei uma semana sem saber o que fazer. São diversas histórias semelhantes de abuso, de violência, e até que eu tive um momento com Deus onde Ele disse para mim, eu estava em você quando você não estava lá. Então eu disse, eu quero representar Jesus nesse lugar. Eu decidi fazer uma aliança com Deus de que eu representaria Jesus. E quando alguém perguntasse por Jesus, eu poderia estar lá, acolhendo, cuidando, alimentando e sendo igreja, porque é esse o nosso papel. Representar Jesus na rua onde as pessoas precisam de Jesus e clamam por Jesus. Então eu internei aquela menina na época, chamei ela e disse, eu sei a sua resposta, eu posso te dizer, eu represento esse Jesus que você está procurando, eu quero cuidar de você. Então decidi não parar e continuar. E são diversas histórias semelhantes à da Ellen, de pessoas que sofrem ali, muitos nordestinos que vêm a São Paulo. O nordestino, ele tem um acolhimento. Quem já foi na Bahia sabe, o pessoal gosta de acolher bem. E você chega em São Paulo, as pessoas já não te acolhem tão bem assim, malmente te dão um bom dia. Então, eles chegam aqui na ilusão de trabalho, na expectativa de ter um lugar melhor, acabam se frustrando, encontrando as diversas barreiras, e aí a droga, a rua, a prostituição vira o que é mais fácil. O tráfico, o roubo, tudo isso é mais fácil. Então, a gente julga essas pessoas, mas a gente não... Se você começar a ouvir as histórias, e poderia ser o meu irmão, poderia ser o meu pai, a minha mãe, ou qualquer pessoa da minha família. Então, eu sim estou lá e hoje não atuo com dependente químico, atuo na prevenção. Meu trabalho é cuidar das crianças e adolescentes para que eles não estejam na situação de drogas. E esse tempo, considerando, olhando para trás... Muita diferença você já sente? Muita. Você pode olhar esse vídeo. Não, estava achando o máximo. E fico aqui morrendo de vergonha e eu não vou resistir e deixar de falar, porque em algumas igrejas ela nem poderia colocar os meninos para dançar balé como estava ali. Ou seja, olha o tamanho do atraso que assim, a gente está discutindo coisas assim que deveriam ter sido resolvidas 50 anos atrás. Ou seja, a arte...
em toda a sua plenitude, porque não é só arte, aí é educação, cultura, esporte e artes. Aí a gente tem 4 pilares. A educação, porque a gente, desde a hora que a criança entra no instituto, sentar à mesa, saber mexer com os talheres, saber comer e poder ter comida na mesa. Então, além disso, você tem aí esporte que mexe com a área cognitiva e motora. Aí, desenvolvendo essas áreas, você consegue aprender mais. Tudo está interligado. A arte, você tem o acesso à cultura e o pilar da assistência social, que ele não é isolado, ele precisa ter uma composição de outras ações, porque não é só dar uma cesta básica, mas eu preciso também cuidar dessa família, porque talvez ele não precise de uma cesta básica. Ele precisa de cuidado, de orientação, de um trabalho. Então, tudo é feito em conjunto no Instituto Sonho. Tem alguma criança que, por exemplo, já são 14 anos, então alguma de, sei lá, 12, 10 anos já estão com seus 24, Eu tenho 26. a Thaís e o Bruno apareceram no vídeo de balé ali. A Thaís, ela está com 20 e a Thaís, se formou no balé clássico. Ela não tinha um perfil de bailarina. Todas as professoras por onde a gente passou na luta de formar essa menina, disse ela não vai conseguir. E quando eles diziam não vai conseguir, a gente treinava mais, lutava mais, e ela conseguiu, se formou no balé clássico, e ela hoje está fazendo enfermagem, também pelo Instituto Sonho, uma parceria que a gente tem com uma universidade, tanto a Anhanguera quanto a Unicinos e outras universidades que a gente tem tido parceria. O Bruno, que foi o menino no balé é um preconceito muito grande com homens, e o Bruno ele conseguiu chegar aos Estados Unidos o ano passado, ficou 4 meses lá, já foi até várias companhias, ele já tem essa indicação para ir para algumas companhias fora do Brasil, e ele vai, nós estamos preparando ele para ir. Então, temos vários adolescentes, hoje adultos, que se formaram no jiu-jitsu, no balé, e que hoje têm essa gratidão, outros trabalham com a gente. Eu tenho alguns que trabalham conosco hoje, então são muitos frutos, com certeza. Nossa, e é aí que a gente conhece, né, Pava? É pelos frutos, né? É pelos frutos. Eu estou aqui arrepiadíssimo, assim, lindo demais. Lindo demais. Alguma igreja apoia o trabalho de vocês? Pertencem? Alguns eu não pergunto, só pergunto aqui, daí a gente sempre cai. Eu fico muito feliz de reconhecer isso em público, mas o Instituto Sonho faz parte da rede Babi Solidária, é isso? Também. Nós temos a Presbiteriana de Pinheiros que nos apoia, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos igrejas de Osasco, a Hope também no Ipiranga, a Igreja Batista do Ipiranga e Babi. Então, algumas igrejas que entendem a necessidade de a gente estar ali e são igrejas, né? Ajudam bastante o Instituto Sonho. Muito bom. Meu irmão que está ouvindo, minha irmã, olha só. Com o Pix agora é super fácil. Em alguns segundos, sem taxa, manda o dinheiro. Como que faz para um pastor, para um presbítero, um obreiro que está assistindo? A gente fala, olha, a gente não consegue abrir algo aqui, mas a gente quer contribuir mensalmente. E isso vai ser super útil para cobrir nossas despesas. Para cobrir as despesas e tal. Como que a pessoa faz para contribuir? Pix é o CNPJ do Instituto Sonho. Está lá no site, né? Se você quiser anotar, eu já tenho aqui da cabeça 34 775 027 1000 conta 78. Então, esse é o nosso CNPJ. Ou você pode ir no Instagram, @Instituto Sonho. Você tem aí Presidente Prudente, Sonho Sertão, Sonho São Paulo. Você pode também acessar o nosso site, @institutosonho.com.br, e você pode me ligar também. Tá lá e a gente vai colocar na descrição descrição do vídeo, a gente vai colocar todos os links. Por favor. E depois você me conta se os nossos espectadores, cheios de generosidade, de esclarecimento e de empatia com aqueles que sofrem, vão colocar a mão no bolso para poder fazer esse trabalho chegar onde você não consegue chegar, onde eu não consigo chegar. Me lembrei até da Cristolândia, olha, talvez uns 4 anos eu fiz uma reportagem lá, uma matéria, gravei um vídeo com o pessoal, e daí com os meus sobrinhos, eles eram pequenininhos ainda, a gente preparou
sei lá, acho que talvez uns 50, 70, 80 kits de chocolate para... Bacana. Tá chegando a Páscoa aí também, né? Aí a gente preparou e meus sobrinhos fizeram todos os desenhinhos que Olha não isso. sabiam escrever ainda, com coração, tudo. E foram lá comigo para entregar. Às vezes você não precisa... Joana, eu não tenho condições de dar dinheiro, mas eu posso dar um chocolate na Páscoa. Eu posso dar um presente para uma criança que vai ficar feliz da vida porque não tem condições do pai ou a mãe dar um presente para ela. Um sapato, uma roupa. Você pode doar roupas que você não está usando mais para o nosso bazar. E aí nós revertemos isso em alimentação para as nossas crianças. São 5 refeições por dia. 5 refeições por dia. Café, lanche, almoço, lanche e janta. Então é muita coisa acontecendo todos os dias. Então você pode doar de várias formas. Se você não tem um item na sua casa que você não quer mais, doa. Você pode doar uma cesta básica, faça isso. Você pode orar. Eu acho que nós todos... A quem não acredita nisso, não acredita em Deus, e pensamento positivo. Isso aí. Divulga para alguém. Manda tira boas um print, energias. Pega uma foto no Instagram, divulga para amigos. E tudo isso coopera para que a gente possa atender mais crianças e com qualidade, né? Vem cá, você disse que faz o trabalho preventivo lá com as crianças. Como é o monitoramento? Porque essas crianças são da região, elas Isso. moram na região. Sim. Então, digamos que elas estão de frente para o caos Tudo. ali, correndo, né, o perigo na frente delas. Como é que vocês fazem? Qual que é o procedimento de monitoramento? Ela chega no determinado horário, aí tem hora para sair, até que hora que ela fica, aí vocês apresentam um relatório para os pais, também fazem um acompanhamento com os pais, que eu imagino, porque tem que ter um acompanhamento com a família. O processo é assim mesmo, como você relatou aí. Nossas crianças atuam no contraturno escolar, nós trabalhamos manhã, tarde e noite, nós temos atendimento para as famílias. Todo sábado tem encontro de mulheres, tem encontro, bate-papo em família, nós trazemos oportunidades de emprego, nós temos os Jovens Sonhadores, que é um programa feito para adolescentes, entre 13 a 18 anos. Nós vamos preparar esses adolescentes para o mercado de trabalho, e lá nós temos 30 que já estão participando do Jovens Sonhadores. Então, a gente vai trazendo oportunidades para essas crianças e adolescentes. A gente não tem como monitorar, mas a gente sabe que o que está sendo plantado ali dentro, com certeza vai germinar, porque é um alicerce em Deus. Tudo que nós fazemos, nossas falas, e entendemos que nós somos amados pelos nossos adolescentes e crianças que atendemos. E famílias. Temos muitos bolivianos também, muitos estrangeiros atendidos no Instituto. Então, existe uma frase que eu costumo dizer sempre, pessoas que são amadas, e nós somos pessoas amadas por eles. Palavras ditas por pessoas que nós amamos se tornam... Pessoas que amam pessoas. Palavras ditas no site por aqui. pessoas que nos amam ou que nós amamos se tornam realidades reais na nossa vida. Então, não é sobre palavras positivas, mas é sobre um amor derramado ali. E a gente sempre está dizendo para eles que eles são importantes, que eles vão conseguir. Nós vamos dar a base. E eles, com muita vontade, eles vão conseguir chegar lá. Todos que trabalham lá, toda a equipe, todo mundo lá é voluntário? Não, sim, desculpa, não sei se a pergunta está voltada a cristãos ou não cristãos também. Nós temos voluntários de todo tipo. A gente Legal. tem voluntários que são cristãos, que não são cristãos, gente que pode doar 1 hora do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês. Então, o forte do Instituto é voluntariado. Você pode... Eu sou professora aposentada, pode ir lá ajudar a gente, que a gente precisa muito. Que as crianças são passadas de série a série e elas não são alfabetizadas. Você vê adolescentes de 12, 13, 14, 16 anos que não sabem ler e escrever. São analfabetas funcionais que estão dentro das escolas. Então, o Instituto Sonhe atua, mas ainda com muita dificuldade, porque a totalidade das nossas crianças tem dificuldade na área educacional. Tem biblioteca? Temos uma biblioteca, vocês viram aí. Mas ainda também a questão do reforço escolar, da alfabetização, é a maior necessidade do Instituto hoje. Olha, Will, a gente sempre fala e, aliás, nós precisamos parar de só falar e ir nos institutos e nas ONGs. Quebrar nossa rotina. Né? Peraí que eu vou filmar vocês fazendo isso. A gente sempre fala e a gente tem a ideia de, as ONGs que a gente entrevistou, da gente fazer algumas lives
passar por lá e mostrar ao vivo o trabalho todo. Mas aqui me ocorreu uma coisa, Will, se você concordar comigo, eu já faço o convite agora. É muito impactante a gente quando ouve o testemunho de alguém que foi atendido e que foi transformado lá dentro. Se os dois são maiores de idade, acho que a gente não teria problema. Mas que tal a gente trazer o menino e a menina do balé para a gente entrevistar os dois juntos? Ele foi para o exterior, todo mundo disse que não iria dar certo, e a gente faz um episódio muito aqui bom. Com, eu não lembro os nomes. É a Thaís e o Bruno. A Thaís e o Bruno, você autoriza Com eles? certeza. Então, olha, prazer. você vai conversar com eles, eu te passo as nossas próximas datas e a gente vai abrir um espaço aqui. Inclusive, seria legal, se não tiver, queria ter vídeos deles dançando separados, juntos, enfim, mas queria, além deles... Porque aqui não dá para dançar com todos os nossos fios. Mas tem vídeo. Se vocês vissem o que é isso aqui, então não ia dar não ia rolar aqui. Mas tá feito o convite ao vivaço aí, hein? Ao vivaço. Deixa eu só mencionar que o Tiagão está por aqui, ele está dizendo que Jesus guarde essas crianças, como eu sei que tu tens feito, porque é bom e amoroso. Amém, Tiagão. Fabiana também está por aqui, Vanessa está por aqui, dizendo que adorou a ideia, a Vanessa. Tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo fala que na verdade, todo mundo acha que tem uma resolução, uma solução para o problema da Cracolândia. É prefeito, é político, é religioso. Todo mundo tem alguma opinião para dar. Qual que é o seu sentir, depois de tanto tempo trabalhando lá, que você olha e fala assim, se fizesse isso aqui diferente, talvez geraria um impacto maior do que mandar a polícia lá, fazer aquelas ações ostensivas, ou jogar água, como jogaram água lá recentemente. Qual que é o seu sentir nesse ponto? Às vezes, eu sinto que o Instituto vira um parque de diversões. A Cracolândia é um parque de diversões onde as pessoas vão, passam por lá, se chocam, se emocionam, sentem tudo ali, mas depois voltam para suas casas e nunca mais voltam ali. Nem mesmo ajudam. Isso eu tenho um sentimento assim de todos os anos que estou ali. Se cada um de nós pudesse fazer um pouco, não estou dizendo tudo, não, eu abri mão da minha vida, da minha juventude, da minha história, sim, eu decidi isso porque eu tenho um chamado. Mas cada um de nós temos papel como cristãos, como representantes de Cristo, pessoas que não são cristãs, como cidadão, de entender que isso faz parte da nossa sociedade, e se a gente pudesse cuidar mais, doar um pouco, a gente conseguiria alcançar muito mais pessoas e talvez a gente não estaria vivendo hoje a situação que é a Cracolândia. Então, por achar sempre que é um lixo, a Cracolândia é um lixo, passar pelas pessoas na rua não te impactam mais, porque em São Paulo o que mais tem, você vê moradores de rua durante... qualquer lugar que você vai encontrar. E vira algo comum, normal, ver alguém pelado na rua e a gente não faz nada. Então, eu acho que se cada um de nós pudesse fazer um pouquinho, não estou falando muito, um pouco, nós estaríamos vivendo uma situação diferente hoje. Eu costumo também dizer que eu entrego pérolas para as pessoas. As nossas histórias são histórias de dor que me causaram. Eu passei por um processo de câncer e o câncer que eu vivi foi de tireoide, justamente onde a situação emocional. Eu vi muitas histórias difíceis. Eu não conseguia digerir essas histórias, muita situação que não conseguiria nem contar mais. Então, tudo isso gerou muita dor no meu coração. Então, são pérolas. Eu não posso entregar pérolas às pessoas que não vão dar valor. Então, eu me contenho em contar apenas poucas histórias para aqueles que realmente vão dar valor àquilo que eu estou dizendo. Porque não é um parque de diversões, não é uma história ao vento que eu vou ouvir e nunca mais quero. Não quero mais saber disso. É muito fácil para vocês fazerem isso, né? Eu não quero mais saber, não vou lá e tal. Eu realmente não preciso ir lá, mas eu poderia fazer um pouquinho. Acho que todas as igrejas, se a gente pensasse como igreja, se fizéssemos um pouco, a gente conseguiria alcançar muito mais pessoas.
Nós já fizemos esse cálculo com o pessoal do SP Invisível. Se cada igreja adotasse dois ou três, né, a gente solucionaria o problema de sem teto de São Paulo. As igrejas evangélicas têm essa possibilidade. Então, mesmo porque ela falou um negócio que assim entristece a gente. A pessoa vai, faz alguma coisa, se sente bem e amanhã a pessoa que recebeu precisa de novo, precisa comer novamente, precisa de atenção. Então, me parece que nessa questão da sensibilização, e as redes sociais de alguma forma assim têm um papel preponderante, a gente precisa pensar nessa questão, né, de usar toda a nossa rede aí. Por isso que eu acho que as histórias são bem eloquentes e a gente pode começar a usar isso, de postar histórias e pedir a sua ajuda para você compartilhar. Você não consegue vir, você não consegue doar, mas você consegue marcar o Instituto Sonho, você consegue compartilhar um post. Olha só, a gente compartilha comida, com tanta besteira todo dia, né? Olha, estou assim absolutamente impactado e assim feliz porque usando o nome do Instituto, essa é a igreja que a gente sonha, né, Will? A gente está aqui trazendo é que eu acredito também. Trazendo pessoas como você, Joana, para falar que é essa qualidade de igreja que a gente sonha. Então, e esse sonho, remetendo à frase, não é um sonho que dá certo se a gente sonhar sozinho. Exatamente. A gente precisa sonhar coletivamente. É isso. E uma dica para as igrejas, uma dica para os cristãos que nos últimos tempos estão perdendo tempo com tanta coisa banal, fútil. Aí, ó. Tanta gente precisando de ajuda. A gente tem e tanta gente que chega nas igrejas que precisam de ajuda e não é acolhido, né? Verdade. As igrejas não estão preparadas para acolher os diferentes, as pessoas que são diferentes, as pessoas que necessitam realmente de ajuda quando chegam à igreja. Chegam para o hospital e não conseguem remédio. É verdade. Vocês que estão brigando nas redes sociais, supostamente em nome da liberdade de expressão. Ou até em nome de Deus. Ou em nome de Deus, olha, vocês têm toda a liberdade de fazer o bem. Eu nunca vi vocês assim fazendo nenhum tipo de coisa. Ao contrário, estão todos os dias disseminando ódio. Então, esse cristianismo aí eu desconheço e tenho certeza que Jesus desconhece. Joana, que Deus assim derrame múltiplas bênçãos sobre você, sobre seu trabalho, sobre todo mundo lá, seja em Pernambuco, em Presidente Prudente e aqui. E a gente não só vai lá, como já vamos armar aí para entrevistar os nossos... Eu sou maestro, Bruno então... e a Thais. Eu, assim, sou apaixonado por arte e tudo, então vai ser assim muito gostoso conversar com eles e espero que seja o início de um relacionamento que, de alguma forma, a gente vai lutar para abençoar esse trabalho, para que ele multiplique no padrão bíblico, 100 por 1. Aí, obrigada por nos ouvir. Obrigada e faça com que essa voz ecoe aonde não chega. Amém. É isso, Will. Boa. Gente, a gente só está começando. Daqui às 13h30 nós vamos conversar com o CEO da Mundo Cristão, com o Mark Carpenter. Nós vamos falar com o Gedeon Alencar. Nós temos nossa live sobre leitura às 19 horas. O dia só está começando e tudo isso acontece para que Deus toque no seu coração aí. Obrigado, a gente segue junto. Até daqui a pouco. Valeu.